Existe uma energia espiritual ou força vital associada à vida e à realidade. Essa energia foi chamada de força ódica, que é o nome para o princípio subjacente da natureza por trás das forças físicas da eletricidade e do magnetismo, e essa força é o próprio tecido do universo e está presente em todas as coisas em graus variados. Venha conferir os nossos livros sobre temas diversos já abordados aqui no canal, como ensinamentos metafísicos, a relação entre a mente e o universo, sabedoria universal e muito mais. Acesse a nossa página www.poderdoeusuperior.com e adquira já o seu. O conceito da energia vital pode ser encontrado em muitas culturas por todo o mundo ao longo dos tempos. Essa energia é por muitas vezes descrita como uma força restauradora que permeia todo o universo e que está intimamente ligada à saúde física, mental e espiritual dos indivíduos. Em 1844, após investigar a patologia do sistema nervoso humano, o barão Karl Freiherr von Reichenbach, um notável químico, geólogo e filósofo, descobriu uma nova força imponderável na natureza que ele pensava ser uma emanação da maioria das substâncias, uma espécie de princípio vital que permeia e conecta todas as coisas vivas e que ele chamou de Od. Acredita-se que a força ódica seja o princípio subjacente da natureza metafísica, por trás das forças físicas da eletricidade e do magnetismo, bem como da luz e do calor, e em termos metafísicos, Od é o próprio tecido do universo e está presente em todas as coisas em graus variados. Os experimentos de Reichenbach mostraram que a força ódica é sentida e vista mais fortemente em sensitivos e que ela é de uma ordem tão sutil que se comporta como um fluido, fluindo através de todas as coisas materiais, semelhante ao éter. Um sensitivo pode ver uma névoa brilhante de luz ódica, sendo emitida de objetos, plantas, animais e seres humanos, e segundo Reichenbach, possivelmente 1/3 da população pode ver esse fenômeno, mas muito menos o contrário. Reichenbach expandiu o trabalho de cientistas anteriores como Galileu Galilei, que acreditava que o eixo da Terra estava magneticamente conectado a uma força central universal no espaço, concluindo que o magnetismo da Terra vem do ferro magnético, que pode ser encontrado em meteoritos. O seu raciocínio era que os meteoritos e planetas são os mesmos e que não importa o tamanho do meteorito, a existência polar pode ser encontrada no objeto, e isso foi considerado conclusivo pela comunidade científica no século XIX. Como a eletricidade e o magnetismo, a força ódica tem uma tendência forte a uma distribuição polar. Assim, nos ímãs, nos cristais e no corpo humano ela é polar, e os polos opostos apresentam modificações distintas. As alegações de Reichenbach incluíam que a força ódica tinha um fluxo positivo e negativo e um lado claro e escuro,
E quanto à cor, encontramos o vermelho-amarelo de um lado e o azul-violeta do outro. O cientista Robert Becker verificou em meados de 1997 que os nossos corpos são sistemas magnéticos com uma polaridade positiva ao longo do eixo central e uma polaridade negativa em estruturas periféricas. Becker demonstrou que essa polaridade é invertida na hipnose e na anestesia, bem como após uma lesão, o que cria um potencial negativo no local do trauma e que as correntes contínuas da energia no corpo produzem um campo eletromagnético. Reichenbach realizou experimentos com cristais e descobriu que eles podem armazenar a força ódica dentro de si e atuam no sistema nervoso do corpo humano e, portanto, eles são sentidos fracamente em pessoas saudáveis, fortemente nos doentes e com mais intensidade nos catalépticos. Além disso, todos os cristais de quartzo exibem uma extremidade azul e vermelha nos polos dos seus eixos primários. A força ódica pode ser vista envolvendo todo o corpo como uma névoa ou fumaça colorida, e os indivíduos podem emaná-la particularmente pelas mãos, boca e testa. No humano, a corrente entra pela mão esquerda, circula pelo corpo e sai pela mão direita, ou seja, a polaridade primária nas pessoas é transversal e é semelhante à polaridade dos cristais e ímãs, onde a mão direita é negativa e fria e a esquerda positiva e quente. Reichenbach afirma que as pessoas sensíveis podem sentir e ver os chamados passes magnéticos de centímetros a vários metros de distância, onde eles são vistos como emanações de luz, chamas que atingem os seus próprios corpos e como um ponto de luz mais forte que aparece e se move para baixo. Isso significa que essa energia pode ser usada definitivamente como agente terapêutico em métodos de cura pelas mãos. A distribuição da influência odílica no corpo é diferente durante o dia. Com o nascer do sol, ela começa a subir, diminui um pouco antes do café da manhã, pelo efeito da fome, depois sobe continuamente, com um aumento repentino na hora do jantar, continuando a subir até o pôr do sol, quando ela começa a cair até que antes do nascer do sol, ela esteja na vazante mais baixa. Reichenbach verificou que para ver a luz odílica melhor, o sujeito deve estar nas posições norte e sul, com a cabeça voltada para o norte. Segundo Reichenbach, o magnetismo terrestre estimula nas pessoas sensitivas, sadias e enfermas uma ação excitante peculiar, suficientemente forte para interagir em seu repouso. Nos saudáveis, ele modifica o sono, no doente perturba a circulação do sangue, as funções dos nervos e o equilíbrio da força vital. Além disso, as curas das doenças dos sensitivos eram muito mais eficazes e às vezes imediatas quando a pessoa estava devidamente alinhada com o campo magnético terrestre. As condições magnéticas da Terra estão sujeitas a variações, e essas variações estão relacionadas com as fases da Lua, entre outras coisas, de tal forma que a intensidade do magnetismo terrestre atinge o seu mínimo quando a Lua está cheia. Assim, a sua influência sobre as pessoas flutua de acordo, ou melhor,
A energia ódica está associada ao magnetismo terrestre e não à própria força magnética. A vida na Terra evoluiu sob influências geomagnéticas constantes e a própria Terra é uma esfera magnética enorme. Assim, não é surpreendente que todas as células, tecidos e órgãos vivos sejam sistemas eletromagnéticos sensíveis com características específicas de ressonância elétrica ou magnética. A energia ódica que sai de um ímã terá a cor que corresponde às direções cardeais e as suas cores permanecem constantes, pois elas estão ligadas ao campo magnético terrestre. As direções cardeais dão cores misturadas. No noroeste encontramos o verde, no sudoeste laranja, no sudeste vermelho acinzentado e no nordeste violeta. Reichenbach descobriu que todo o céu noturno em geral e as estrelas são sentidos como frios, mas todos os planetas que refletem a luz do Sol parecem quentes. Os raios do Sol são negativos e causam aos sensitivos um frescor forte, mas delicioso. A Lua, ao contrário, é odicamente positiva e os seus raios despertam nos sensíveis uma sensação de calor. Nessa premissa, a força ódica é difundida por todo o universo material, assim como o calor, a luz e a eletricidade. Assim como o calor e a luz, o odílio é transmitido ou atravessa o espaço pelo que pode ser chamado de radiação e também é conduzido através dos corpos. Todos os materiais podem conduzir a energia ódica e quando a condução ocorre através de um pedaço de fio, seja de metal ou de fibras, então a energia ódica se move lentamente através do fio de uma ponta à outra. Um objeto manuseado por uma pessoa adquirirá a energia dessa pessoa e poderá mudar a sensação desse objeto ou a cor da luz emitida por um determinado período de tempo. A transferência da energia de um objeto para outro não requer contato imediato, mas também pode ocorrer por mera proximidade. Segundo Reichenbach, todas as reações e decomposições químicas produzem ódio em grandes quantidades. Assim, as aparições fantasmagóricas em sepulturas novas são o resultado da evaporação de diferentes gases durante a decomposição dos cadáveres, dando origem à luz ódica, que então se move com o vento. O som também produz odílio. Um sino, uma barra de metal ou qualquer coisa que toque produz luz ódica, e quanto mais alto o som, maior é a luz. A fricção também gera luzes brilhantes e chamas ardentes, que diferem em cor e tamanho dependendo da natureza da substância, e isso também se aplica à água que é agitada. A água que flui através de um funil ou cano produz o mesmo resultado e assim Reichenbach concluiu que a radiestesia nada mais é do que a percepção corporal das energias ódicas e não tem nada a ver com a vara radiestésica. Reichenbach também verificou que uma das mais fortes descargas de energia ódica ocorre constantemente através da respiração de todas as criaturas vivas devido a uma ação química intensa nos pulmões.
Cada exalação cria uma nuvem de vapor ódico luminoso, e isso explica por que as pessoas sensíveis não gostam de estar em uma sala cheia de outras pessoas exalando todas essas energias ódicas diferentes e sempre querem abrir uma janela mesmo quando está frio. A boa saúde depende do fluxo ordenado dessa força vital, e a sua magnitude e intensidade podem variar de acordo com o estado de saúde e as emoções. A força ódica pode ser cultivada e utilizada por diversas práticas, e aprender como estimular, simular ou emular energias sutis podem também nos ensinar como obter os benefícios das formas de cura da natureza. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.